Boa tarde, amados. Com prazer muito grande sempre adentrar a casa de vocês. Hoje, quarta-feira, 12 horas, como já falamos, a hora sexta, como foi nos dado o Senhor, para falarmos algo da parte dele para as nossas famílias, que é e tem sido o nosso objetivo. E assim, podemos... Desculpa, amado, estou tossindo ultimamente por causa do tempo. Quente, frio, enfim, a gente acaba ficando dessa forma. E como é ao vivo, estamos falando igual o Faustão, ao vivo, já viu como é, não é? Então, queridos, estamos falando sobre família, sempre sobre família, que é um tema que o Senhor nos deu, e é o tema que realmente tem... Cada dia mais a gente tem visto que está mais complicado, está difícil de entender, de conviver, as famílias estão cada dia mais se deteriorando, se acabando, ou seja, o sistema é base dele que acabe a família, tradicional, e eles criem aquilo que eles resolvam que será chamado disso ou daquilo. Então, nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que cremos na palavra do Senhor e acreditamos naquilo que Ele nos falou e nos fala através da sua palavra, deixado escrito, por aqueles que o conheceram, que andaram com ele, como hoje será o caso de Mateus, que é um evangelista, que andou com o Senhor Jesus, que foi um dos seus discípulos. Então, escreveu depois o convívio, o que eles viram, o que eles presenciaram do Mestre. Imaginem nós, caminhando com o nosso Mestre Jesus, lado a lado. Mas ele está conosco, todos os dias, nos diz a palavra, e está conosco sempre. Nós é que não o vemos, não o sentimos, não o buscamos, mas ele está conosco sempre, sempre, Então, amados, vamos assim entrar no tema para não demorar muito. O tema de hoje me foi dado, é também um tema que é bastante conhecido, bastante falado nas igrejas, bastante comentado, que é onde o evangelista Mateus, ele vai nos trazer os dois alicerces, E muitas das pessoas que conhecem a palavra falam, da casa edificada sobre a rocha, onde o que vai nos falar essa passagem de Mateus, não é? Então, Mateus está falando aqui, que o Senhor Jesus estava ali em meio àquele povo, e o Senhor Jesus ele usava parábolas para falar com as pessoas. Intercessora, o que seriam parábolas? O que seria parábolas, Parábolas, meus queridos, no que nós entendemos da Bíblia, o Senhor ele trazia histórias, ligadas geralmente àqueles povos ali que estavam em volta deles, com palavras bem simples, uma história contada, de uma forma bem simples, onde ele pudesse passar ali os seus ensinamentos para que aqueles pescadores, aquelas pessoas, do povo pudessem entender, sem ser aquele sermão falado nos templos. Então o Senhor falou aqui na parábola, dos dois alicerces, e Mateus então nos traz, o evangelista Mateus nos traz essa que fala sobre a edificação da casa sobre a rocha. E nós vamos trazer isso para nossa família, a casa familiar, o nosso lar, a nossa casa, a nossa convivência, E não vou ler toda a palavra, como sempre, para não ficar
muito grande o vídeo, mas peço que vocês leiam até o final em casa, porque ela é uma parábola muito interessante. Quando nós a entendemos, quando nós sabemos que o mestre está ali falando para aquele povo, para que eles pudessem entender o que ele queria passar e para a gente também entender aquilo que ele quer nos dizer, né? Então, em Mateus, né, está a parábola, né? Ou seja, a história que o Senhor está contando para aquele povo, aqueles que estavam ali em torno dele, cercando ele, porque ele era ali sempre em volta de muita gente, estavam em volta dele, procurando, ouvindo as suas parábolas, os seus ensinamentos. Então, Mateus vai nos dizer, né, o evangelista Mateus, no que ele presenciou, Mateus 24 ao 27, ele vai nos falar dos dois alicerces, né? O alicerce sólido e o alicerce frágil, aquele que sem base, né? O sólido edificado, aquele forte, né? E aquele frágil, aquele sem base, onde se vai se edificar uma casa, né? E ele então vai nos dizer que os dois alicerces, vamos edificar uma casa ou a família sobre a rocha. O que é a rocha intercessora? A rocha, nesse caso, seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual se colocou como rocha porque ele fortalece, ele nos fortalece, ele é a nossa força maior, ele é a nossa maior força, é uma rocha e de fé, onde nós podemos depositar toda a nossa fé, não é? E aí ele vai dizer que todo aquele, pois, que escuta estas palavras, as palavras do Senhor, e as pratica, ou bota em prática, ou traz para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, né, queridos? Eu estou lendo a palavra porque eu fiz um resumozinho, mas é bom ler essa palavra, ela é pequenininha, né? Então, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, que é ele. Ou seja, edificou a sua família, edificou a sua vida, ele vai edificar a sua família, os seus amores, tudo de bom sobre a rocha, sobre os ensinamentos, sobre a base que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, ou seja, estava construída, estava amparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por aquela força. A rocha significa força, a base, né, é os ensinamentos dele, onde ele diz: o que escutam as minhas palavras, as praticam, né, assemelha-se ao homem prudente. Por quê? Porque se a gente escuta uma palavra e lemos na palavra, entendemos que o Senhor está falando aqui dos alicerces, da base da família, da casa, do lar, da edificação familiar, né? Colocando as palavras dele em dia, no dia a dia, na nossa vida com a família, com os nossos amores, enfim, com todos, né? E estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, ou seja, sobre a força que é o Senhor Jesus, né? E quando nós edificamos essa casa sobre a rocha, dificilmente ela será abatida, né? Mas vamos continuar aqui na palavra. Então, estamos no versículo 25, que é Mateus, né, do 24 ao 27. Então, vamos para o 26, para fazermos uma comparação entre os dois alicerces, o alicerce sólido e o frágil, o fraco, o alicerce aquele realmente
concreto, com base, e aquele fraco, sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura, né? Então aqui no versículo 26, ele vai dizer: e aquele que ouve minhas palavras e as não cumpre, compara-la ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus queridos, vocês imaginem, depois vocês leem com calma, né, Mateus 24 ao 27, onde fala dos dois alicerces, as duas bases da família. A solidez, que é aquilo que nos traz, né, a fé que nós temos no Senhor, colocando em prática na nossa vida os seus ensinamentos, a sua palavra, né? Essa é a rocha, é Ele a nossa rocha, a nossa força, a nossa fé. Colocando isso na nossa família, nós teremos essa casa edificada sobre a rocha, que é Ele. E ao contrário, quando Ele vai dizer, né, aquele que ouve minhas palavras e não cumpre, ou seja, o Senhor está falando para as pessoas, para nós, Ele está trazendo para nós nos dias de hoje. Bem, vocês que ouvem minhas palavras, está aí para todos ouvir. A internet, a televisão, as igrejas estão falando, né? Todos estão falando, tudo agora é transmitido, né? Então, vocês que ouvem as minhas palavras, né? Falando aqui, e não as cumprem, é comparado ao homem sensato, ou seja, ao homem que não tem sabedoria, aquele que realmente vive de qualquer forma, aquele que vive soprando o vento para lá e soprando para cá, feito uma folha, né? E ele vai dizer, insensato, que edificou a sua casa, ou a sua família, ou a sua vida sobre a areia. Você imagina nós edificarmos, ele aqui está dando um exemplo de construção, de casa mesmo, né? Mas assim, vamos trazer para a família, para a casa familiar, para a nossa casa, para nós, né? Imagina eu construir uma casa, irmãos, sobre uma areia, né? Imagina, uma linda casa, maravilhosa, que eu tanto quero, como é a nossa família, linda, maravilhosa. O meu sonho é a minha família, e eu pegar e construir a minha casa, a minha mansão, que a minha família é a família é a nossa mansão, construir uma casa sobre a areia. Então, o que acontece? A areia, ela vai cedendo, ela vai com o vento, ela vai soprando, ela vai saindo do lugar, né? Com a chuva, com os rios, como aqui ele bem colocou, né? Desceu os rios, os ventos e a chuva, e sopraram e combateram aquela casa, e caiu. Porque não tem nenhuma força. Uma casa edificada, posso botar na intercessora, se eu colocar os maiores ferros do mundo, agora, os melhores, o melhor alicerce que existe no mundo, mas se eu for construir, querido, sobre areia, sobre nenhuma base, sobre nenhuma rocha, nenhuma fé, nenhuma força, ela não vai permanecer, ela vai ser abalada. Vêm os problemas, então agora vamos trazer para a nossa família, né? Como está a sua família? Você construiu a sua mansão, a sua família, a sua casa sobre a rocha. Você está construindo sobre a rocha, que é a fé, que é em cima dos ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou você está construindo, ou construiu, ou está construindo, ou vai construir a sua família, a sua casa, a sua mansão, né? Que a nossa mansão é o nosso lar, porque quando nós sairmos e voltamos, é maravilhoso, porque dizemos, estamos na nossa casa. Então você está construindo essa casa, a sua família, sobre a rocha ou sobre a areia? Qual alicerce você está colocando a sua família? Porque se você estiver colocando sobre nenhuma base, nenhuma força, nenhuma fé, nenhuma segurança de nada, de andar
né, seguindo assim os princípios que os mestres nos deixou quando ele falou a esse povo, fala nós hoje nas igrejas, né, nos rádios, nas televisões, na mídia, né, tá aí falando a palavra do Senhor, está sendo dita, né, e se nós não colocarmos a nossa casa, a nossa família firmada nos ensinamentos do Senhor, dos exemplos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, ela vai simplesmente ruir, como está aqui essa casa que foi construída na areia. Porque não tem uma base, ela está solta, a família está solta. Qual a fé, queridos, que uma família pode ter numa hora de uma doença, né, muito grande, de uma enfermidade grande dentro, no seio da família? Como essa família vai proceder? Ela está construída em que? Aonde? Na areia ou na rocha? Porque se ela estiver na areia, numa enfermidade, num problema muito sério na família, ela vai ruir, ela vai se desesperar, terão aqueles que vão precisar de hospitais, serem internados, serem isso, serem aquilo, não conseguirão suportar, muitas das vezes, passar por aquela adversidade, por aquele momento de dor, né, que todos nós passamos, porque eu já falei, cristãos e não cristãos, estamos na terra, passaremos sim, porque o nosso mestre passou e nos deixou exemplo, nos ensinando. Imagine essa família numa enfermidade muito grande, como ela vai proceder? Não é? Se ela estiver na rocha, que é o nosso Senhor aqui como exemplo, baseado nos seus ensinamentos, né, naquilo que ele deixou para nós escrito, vamos por aqui, eu sou o caminho, me siga, é dessa forma, ande assim, faça assim, traga sua família para junto, vivam em amor, em harmonia, procurem se unir. Se não estiver em cima dessa rocha, estiver sobre a areia, vem o vento, vem a tempestade, vem a enfermidade, vem o desemprego, vem as lutas com os filhos, as drogas, tudo que pode adentrar a família, se ela não tiver base, se ela não estiver sobre uma rocha, que é a rocha, que é o Senhor Jesus, ela não suportará. Ela é o que nós mais estamos vendo. Porque antigamente, né, na época dos nossos pais, nossos avós, né, a família, ela durava muitos e muitos anos. Era um milagre. Era milagre aquilo. Eles tinham uma fórmula diferente de viver em família? Não, eles tinham uma base. Dificilmente, né, os nossos antepassados, eles não tinham uma fé direcionada em Deus, em Jesus. Eles acreditavam, eles procuravam criar os seus filhos, os seus netos, né, dentro daquilo que eles acreditavam, nos ensinamentos do Senhor Jesus. E hoje em dia, ninguém quer falar nada. Não, meu filho não quer escutar isso. Ele não quer escutar nada de Jesus. Ele não quer ouvir que Jesus vai voltar, que o mundo está caminhando por fim, porque está aí. Se nós, que somos adultos, não mostrarmos para eles isso, os jovens, né, que estamos caminhando para um abismo, né, cada dia maior, guerras, tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Tudo que está assolando a terra, né? E se nós não mostrarmos para ele que precisamos estar firmes na rocha, né? Esse jovem vai se desesperar. Vai acontecer o que tem acontecido em inúmeras famílias, né? Jovens tirando as suas vidas, pais tirando as suas vidas, mães tirando as suas vidas, porque não aguentam o peso dos problemas, não aguentam passar por aquilo que nós dissemos já outras vezes, que são o início das dores, do que nós vamos viver, porque não adianta eu dizer para vocês que vai melhorar, não. A nossa fé nos garante sim que nós teremos ânimo, esperança, força. A nossa base, a nossa rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos garante que teremos força para passarmos por isso. Mas, se não tivermos, chegaremos a ver o que está acontecendo aí. Pessoas com tanto dinheiro, pessoas com condições financeiras muito boas, com ditos conhecidos na mídia,
tirando as suas vidas. Jovens acabando com sua vida, entrando para as drogas, odiando seus pais, enfiando a cara na internet noite e dia e muito mal olhando para os seus pais, para a sua casa, para a sua família, porque a sua casa, a sua família está baseada no alicerce, o alicerce dessa família que está se deteriorando, o alicerce das famílias que estão aí os filhos indo todos os dias, né, vemos jovem com a idade menor de 12, 11, como amigas que trabalham ainda como na minha profissão, né, que é como assistente social, dizendo que os jovens de 11, 12 anos estão indo para as drogas, as sintéticas que estão aí, né, chegando mais baratas, enfim, o crack, né? E se essa família não tiver uma base na rocha, no Senhor, de dizer, de ensinar, filho, isso é errado. A paciência, o tempo. Ah, mas eu não tenho mais tempo, intercessora. Eu trabalho. Nossos pais também trabalhavam, queridos. Nossos avós trabalhavam muito mais, queridos. E não recebiam nem a metade do que nós recebemos hoje em dia. Muitas das vezes era uma troca até de trabalho, numa lavoura, numa coisa. Então, sempre se trabalhou, mas sempre se teve tempo para falar com o filho, para dizer, filho, ali é errado. Filho, vai ser ruim para você, se você for por esse caminho, se você for por ali. Filho, Jesus deixou aqui escrito, olha, na palavra, né, aqui na Bíblia, que se nós seguirmos assim os seus exemplos, o exemplo de força, de amor, de união na família, filho, conversa comigo, filho, fala o que você quer falar, fala comigo, meu neto, fala comigo, minha sobrinha, meu sobrinho, para que a gente possa conversar e se entender, né? Tirar essa dúvida do seu coração, que é justamente a rocha onde o Senhor está nos falando. Ele vai caminhar com o mundo. E com o mundo ele está, essa família, essa casa está sobre a areia. Ela vai ruir, ela vai se acabar. E é isso que o sistema mais quer. Ele quer mais jogar drogas, prostituição, bailes isso, bailes aquilo, marmas de não sei o quê, mas para que o jovem seja atraído e tirado do seu lar, arrancado do seu lar, porque quando nós trabalhamos na rua, né, conversamos com crianças que estavam em rua, em situação de rua, perguntávamos, vamos fazer tudo para levar para casa, meu filho, isso no meu trabalho, né, circular. Não, eu não quero ir para minha casa, eu não quero voltar para minha casa, eu não quero ficar com meu pai e minha mãe, eu não gosto de ficar em casa, eu odeio ficar em casa. Então, essa casa já ruiu, o vento já veio, o vento já soprou, a chuva já espalhou e os rios já passaram e arrancou aquela fortaleza que antigamente nós vimos na família. Então, querido, essa passagem de Mateus, ela é muito maravilhosa na edificação de nossa casa, de nossas vidas, do nosso dia a dia, da nossa família, sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos dele, criando os filhos, ensinando, filho, isso aqui é o certo. Mas mãe, o pai ali está dizendo, o colega está dizendo, filho, você não é o colega, você não está sendo criado como colega, o certo é isso, aqui que está aqui, como o Senhor falou. Pai, mãe, filhos, avós, família, esse é o nosso alicerce, essa é a nossa base, não é a rua, não são os amigos, não é os bailes, nada de filho, isso é ilusão, isso é vento, isso vai passar. E você vai se destruir se você seguir por esse caminho. Neto, você vai se destruir se você seguir por esse caminho, né? Então, meus queridos, pelas bebidas que estão aí, né, todo dia o jovem bebendo, começa com isso, uma coisinha ali, aqui, não, mas pode sim, hoje já pode, com 15, 14, 13, deixa ele beber sim, já pode, é legal, é bonito, poxa vida, isso careta, eu ficar no lugar, todo mundo bebendo e eu não beber. Filho, seja careta, neto, seja careta, mas
siga na rocha, fique sobre a rocha, nos princípios do nosso Senhor. Siga o caminho, o único e verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. A vereda que Ele nos ensinou, como andar, como seguirmos. Porque antigamente as famílias prevaleciam porque estavam sobre a rocha. Hoje as famílias estão cada dia mais, como a gente vê as casas que são feitas na praia, mansões que são construídas na beira da praia, e que o mar, as ondas vêm e arrancam, né, destrói tudo, carros, mansões. Então, as famílias hoje estão assim, sobre a areia, sobre a areia do mundo, a areia das drogas, a areia das bebidas, a areia das festas, e nada de exemplificar, nada de mostrar, nada de conversar. Mas eu não tenho tempo, intercessora. Tem, meu querido. Chegue, toma um banho. Filho, filha, vamos sentar uns 5 minutinhos aqui, vamos conversar. Olha só, se você for por aquele caminho, para lá, vai com o colega, se você viu fulano que foi para lá, o que aconteceu, se você for fazer isso, se você for por ali, não obedecer, não seguir aquilo que eu estou te ensinando, o que eu aprendi com minha mãe, com meu pai, o que ele aprendeu com Jesus, com os pais deles, os antepassados deles, que aprenderam com a palavra do Senhor, meu filho, você vai cair no mundo. Filho, quantos jovens estão aí tirando suas vidas? Por que, filho, que está acontecendo isso? Porque os jovens estão com tanta depressão, porque eles não têm uma rocha para seguir. Eles não estão em cima de uma rocha, eles estão em cima de areia. A casa, o alicerce, a família está em cima de uma base frágil, que está sendo levada pelos ventos do mundo, pelas coisas do mundo, e será, então, fácil de se acabar, de se destruir. E vemos aí feminicídios, vemos aí tudo, né? E não fica fora disso, né, o nosso mundo atual, né? Onde, se nós tivermos uma base, né, os nossos filhos, os nossos netos, o mundo, a casa, o mundo, até a família mundial, a família universal, sendo plantada, ou seja, desde pequenininhos, no caminho, na rocha, edificada sobre a rocha, né, sobre o alicerce sólido, né, ela terá força para suportar esses ventos. Nossa intercessora, então, vocês que estão em Jesus Cristo não vão passar por pobreza. Sim, iremos passar por tudo que teremos que passar, que está escrito para passarmos, mas com diferença, com força, na rocha, fundamentando na esperança, me agarrando com Ele, me agarrando com a minha mãe, com meu pai, com meus familiares, conversando, procurando uma solução, para não entrarmos na história da casa construída na areia, que são hoje em dia muito lindos, lugares lindos, que vem a tsunami, isso é para nos mostrar, e levanta uma casa imensa em 1 minuto, aquilo vai por água abaixo. Aqui no sul, casas submersas, né? O rio veio, subiu, submergiu mansões. Então está aqui o exemplo de hoje. Mas isso foi escrito hoje, intercessora, hoje nos dias? Não, meu filho. Mas isso foi escrito para sempre, porque o Senhor Jesus contou a parábola dos 2 alicerces, da casa edificada sobre a rocha, para aquele povo que o seguia, para nos deixar como exemplo, como caminho, como caminharmos, não é? Como agimos em família, né? E nos falou sobre os 2 alicerces, o sólido e o frágil, para nos mostrar que realmente existem 2 caminhos, 2 caminhar, a família forte, equilibrada, perseverante na fé, na força, no caminho do bem, no caminho certo, no caminho que não é, eu tô na moda, eu tô, olha, muito na vibe maravilhosa. Querido, vibe são palavras de hoje. No meu tempo eram outras palavras. Daqui de mais um tempinho existirão outras palavras. Agora, uma coisa é certa: a vida, a fé, Jesus,
Deus é um só, Ele não muda. Ele nunca mudou, nunca vai mudar. A vibe vai mudar, as conversas vão mudar, as histórias vão mudar, a droga vai mudar, as bebidas vão mudar, mas sem Jesus, as palavras do Senhor, o que Ele deixou aqui pelos evangelistas, escrito pelo apóstolo em suas epístolas, o que os profetas falaram dele, o que nos foi mostrado pelo Senhor, pelo nosso Criador, na formação da família. Isso é a nossa base, é a nossa rocha de formação familiar, de prosseguirmos para frente e para o alto, que é o nosso caminho de volta, de retorno ao nosso lar espiritual, que não é aqui, porque tudo vai passar. Ai, intercessora, mas naquele tempo era uma coisa, sabe, as pessoas não saíam, não se divertiam. Todo mundo se divertia, meu querido. As festas americanas, o pessoal do meu tempo deve lembrar aí, né? Todo mundo brincava, mas hoje em dia não existe mais essa brincadeira. Está cada dia piorando, né? Você vê aí em Israel o que aconteceu num baile, naquele baile rave, né? Naquela festa rave, onde, né, foram todos mortos, né? Então, assim, não pode, foi porque estava em Israel? Sim, também, né? Estavam lá e aconteceu aquela invasão e foram mortos, muitos jovens, né? Mas isso acontece todos os dias e não é noticiado, né? Não existe todo dia uma guerra, né, nas nossas casas, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes. Todo dia existe uma guerra e a mídia não mostra, porque não existe uma base. E daí está se estendendo para as ruas, para os bairros, para as cidades, para os países, para as nações, para o mundo. E nos cabe, enquanto filhos de Deus, criarmos bases sólidas para as nossas famílias. Meus queridos, isso não é fala de velho, isso não é fala não, isso é fala para sempre. Não adianta querer dizer que agora é diferente, não é. A tendência é piorar. Não existe um atalho para se chegar, para se seguir Jesus. Não tem atalho. Ele é o único e verdadeiro caminho. Siga os exemplos dele. Ele deixou tudo isso aqui, as parábolas, tudo que foi escrito sobre ele, para que nós sigamos, como ele falou, se você ouvir as palavras e edificar a sua casa sobre a rocha, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhum rio vai destruir. Mães, se você edificar sobre a areia, ou seja, edificar sobre nada, sobre a beleza da areia, da praia, não sei o que, do mundo, das ilusões da terra, ela vai por água abaixo, como está indo o nosso mundo, querido. Então, para não nos alongarmos demais e podermos fazer a nossa oração, quero pedir aos irmãos que também orem, né, que nós não nos esqueçamos de orar por Israel, pela Palestina, sim, pela intercessora, mas Palestina, sim, meus queridos, porque nós queremos a paz, nós queremos que exista paz naquele local, naquela faixa ali de Gaza, naquela divisão ali. Vamos orar, sim, pelos palestinos, pelos israelenses, por todos que ali estão, para que haja paz. Não se esqueçam, meus queridos, né? Porque é muito triste o que aconteceu. Uma invasão a civis, uma invasão à cidade, não um combate de guerra entre exércitos, mas uma invasão, porque o ódio está imperando, porque não existe a rocha, não tiveram a rocha, não conhecem a rocha, conhecem o que eles são ensinados, treinados para fazer. São treinamentos, querido. Se você sair da palavra, se você sair da rocha, você está sendo treinado pelo mundo para isso ou para aquilo, para vender droga, para usar droga, para matar, para ser homem-bomba. Você está sendo treinado. Se você não está sobre a rocha, você está sendo treinado para que depois você vá para a areia, construir sua vida sobre a areia e simplesmente acabarmos com a nossa vida, como estamos acabando com as nossas famílias, com nossos lares, com nossos jovens, com os nossos idosos, com tudo, meus queridos, com as crianças
que foram tiradas das vidas, os bebês que foram tirados. Essas pessoas tiveram base em quê, queridos? Nada. Eles foram formados, eles estão como robôs sendo formados para isso. Eles não têm mais sentimento. E o apóstolo Paulo falaria isso. No final, o amor se esfriaria. Onde está o amor nisso, meu querido? Onde está a base? Onde está a rocha nisso, meus queridos? Nenhum. Não é? Então, para não alongarmos muito, vamos nos preparando, lembrando sempre de tudo isso que está acontecendo. Os noticiários, a gente não quer ver, realmente não quero nem saber, mas a gente acaba sabendo, nós estamos na terra. E lembrando, meus queridos, não esquecendo da rocha, da base, que é Jesus Cristo, o único caminho, e Deus, o nosso Pai Criador. Seguimos para eles, voltando, fazendo o caminho de volta, na certeza de que vamos tornar o mundo melhor, se nós seguirmos os ensinamentos do nosso Mestre e seguirmos aquilo que o nosso Pai Criador nos ensinou e nos deixou. Fazendo esse caminho de volta, nós vamos trazer a nossa família, a nossa casa, o nosso mundo, a nossa nação, os países, os nossos irmãos, para o caminho certo, para a rocha, tirá-los da areia movediça, porque hoje em dia não é nem areia aqui, aquela areia que vai sufocando, entrando, é assim que nós estamos. Aquela areia vai tomando conta e você some, a família some, a sociedade desaparece. Está assim, nesse nível. Então vamos nos preparando. A palavra é para que vocês leiam em casa depois com calma, né? Que é muito bonita, que é Mateus Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 26, não é? E que fala sobre os dois alicerces, né? A construção da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. É Mateus 6, 24 ao 27. Não se esqueçam, meus queridos, por favor, vamos ler. Não vamos deixar de ler, vamos fazer os nossos filhos contar como o Senhor Jesus contava, como histórias, como palavras, como parábolas, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, nessas as palavras do nosso Mestre, fazendo com que eles entendam e tragam para os seus dia a dia, meus queridos. Desculpa, eu estou aqui procurando o versículo certo, porque eu falei o capítulo, porque eu falei o versículo, mas não falei o capítulo. Então, vamos lá, retornando, para que eu diga certinho, né, o capítulo, para que vocês, então, depois leiam para os seus filhos, para os seus netos, né? Leiam, meus queridos, pratiquem, botem em prática a palavra do Senhor, não é? Então é isso mesmo, é Mateus 6, né? Capítulo do 24 ao 27, que vai estar falando. Desculpa, queridos, mil desculpas, porque eu estou lendo 2 páginas, né? Então, é Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, capítulo 7, versículo do 24 ao 27, onde está escrito os dois alicerces. Foi o que nós falamos, né? Essa palavra a qual o Senhor tem me pedido para falar para as famílias, ao meio-dia, à hora 9. Então vamos entrar, queridos, em oração, em prece, em súplicas, em intercessão, porque precisamos todo minuto, todo dia, falarmos. Intercessora, eu só posso orar meio-dia, eu só posso orar de noite, na hora que eu for dormir, eu só posso conversar com o Senhor, eu só posso interceder, eu só posso fazer prece na hora que eu vou me deitar, ao meio-dia. Não, meu querido, ande falando com o Senhor. Em vez de você estar falando ao celular, tanto, fale com Deus, converse, ore, porque a oração é uma palavra. Converse sobre a sua família, vá para um canto, olhe para cima, converse com Ele. Meu Pai, me ajuda.
Senhor Jesus, me ajuda, que tu falou da rocha. Eu quero viver sobre a rocha que és tu. Eu quero construir a minha família sobre a rocha. Eu quero que a minha casa, que a casa dos meus pais, a minha família, esteja sobre a rocha que és tu, meu Senhor. Então, querido, faça isso. Ande falando, né? O intercessor, ele só fala na hora da intercessão. Intercessor, geralmente a gente ora o dia inteiro, porque a gente ora pensando e orando ao mesmo tempo. Pensando e orando. Então, queridos, vamos agora então acalmar, né, a nossa mente para esse momento de prece, de rogativa, pelas nossas famílias, pela base da nossa família, que elas sejam sólidas, né, em cima dessa palavra maravilhosa que nós lemos aqui, para que as nossas famílias tenham uma base sólida, sejam construídas sobre a rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acalmar nossa mente, respirando lentamente, soltando o ar lentamente, para acalmarmos assim a nossa mente, o nosso estado mental, né? Essa barulho mental que é a nossa mente, que às vezes as pessoas olham para a gente, mas você está tão calma, mas por dentro estamos um verdadeiro burburinho mental. Então acalmemos nossa mente, tranquilizemos a nossa mente e dizemos assim: querido Deus e Pai, na tarde deste dia, meu Senhor, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, porque estamos aqui na terra e somos pecadores, somos feitos e erramos todos os dias e todos os minutos. Por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, para que possamos, Senhor, como diz a tua palavra, ouvirmos as parábolas que tu contava para aquele povo, Senhor. Tira, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos, os tampões que o mundo tem colocado. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos que o mundo tem colocado com a tela de uma televisão, com a tela de um celular. Tira o tampão dos nossos ouvidos quando só queremos estar falando ao celular. Amigos falando ao mundo. Tira isso, Senhor, e fazei-nos ouvir e ver com olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos trazer para os dias de hoje aquilo que nós aprendemos com nossos antepassados, aquilo que tu deixou escrito na tua palavra, como o evangelista Mateus nos falou. O alicerce da casa, da nossa família, sobre a rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos todo dia, Senhor, colocar sobre ti, falarmos contigo, trazer os nossos queridos, os nossos filhos, os nossos netos, para falarmos contigo em oração, dizendo: a minha casa te pertence, meus filhos te pertencem, a minha casa é feita sobre tu, meu Senhor, sobre a rocha que é tu, eu quero andar nos teus caminhos, Senhor, eu quero andar contigo, Jesus, eu não quero andar com o mundo, eu não quero andar com as casas edificadas nas areias do mundo, que são, o vento vem, abala, os rios vêm, derrubam, Senhor, esse mundo não tem nada que faça ter base, o mundo, as drogas, as bebidas, as prostituições, nada disso, Senhor, está firmado na rocha. Nada disso, as festas, as alegrias momentâneas, passageiras, mentirosas, que as drogas, que as bebidas trazem, não estão na rocha, que és tu, meu Senhor, porque a tua alegria, ela é permanente, apesar de todas as dores, como eu falei, Senhor, de uma enfermidade na família, nós temos fé, nós temos condições de rogarmos a Ti, nos colocarmos de joelhos, suplicando a Ti, pedindo pelo nosso ente querido, confiando em Ti, Senhor. Mas se não tivermos nisso, firmados em Ti na rocha, estivermos soltos, firmados na areia do mundo, nas coisas passageiras, Senhor, dessa terra, não teremos força para viver em família, não teremos força para criar os nossos filhos, os nossos netos, como fomos criados, como fomos ensinados, como Tu deixou pelos nossos avós, pelos nossos antepassados. Ensina-nos, Senhor, a ensinar os nossos queridos, a nossa família. Ó Pai, se agora com todas as famílias da terra, Senhor Jesus, em cima dessa palavra de Mateus,
Deus, Senhor, dos 2 alicerces, eu te peço agora, meu Senhor, estende as tuas mãos sobre toda a terra, sobre todo o planeta Terra, sobre os 4 cantos da terra, Senhor, trazendo alicerce, trazendo rocha, que as pessoas possam despertar para Ti, despertar para a Tua verdade, despertar para o que está acontecendo, Senhor, das tragédias, das coisas cada dia piorando, caminhando, Senhor, para uma destruição, para que o vento leve, para que a areia ceda e tudo se desabe, Senhor. Toma as famílias nas Tuas mãos, toma as casas agora, toma os filhos, netos, os avós, os tios, toma as famílias espalhadas na face da terra, meu Senhor. Onde estiver a família, onde estiver um reunido, um ali sozinho, Senhor, daquele lar, toca nele para que retorne para casa. Aqueles jovens que estão na Cracolândia, os que estão nas ruas, Senhor, acostumados a comer e a viver na rua sem regra, que eles possam firmar a sua vida novamente na rocha que és Tu, meu Senhor. Traz eles de volta para casa, para a família, para firmar, para estarem firmados em Ti, na rocha, e não estarem aí na areia movediça, cada dia assim, atolando em drogas, em bebidas, em vícios, em prostituições, Senhor, que são as areias que estão aí, as casas sendo firmadas. Oh Deus, tem compaixão, misericórdia, eu intercedo, clamo, Senhor, por os jovens que estão tirando vida, por os jovens que estão deprimidos, por aqueles que estão arrancando suas vidas, jogando fora, por tantas pessoas que têm aí dinheiro, que consideram que é o Deus desse mundo, é o dinheiro, é o Deus todo-poderoso, é o dinheiro, são as riquezas que estão arrancando suas vidas, tirando suas vidas a troco de nada. Eu peço por eles, entra nessas vidas, mostra nessas vidas, meu Pai, mostra para eles, meu Senhor, que a alegria, aqueles que têm a Ti, que são firmados na rocha, nós temos sim aflições, temos sim dias de ventania, de areias, temos sim de tempestade, dias de tempestade, mas temos fé, temos perseverança, temos confiança em Ti, que contigo passaremos com força. Tu, Senhor, segura nossas mãos, segura as mãos das famílias nesse momento. Toma as nossas famílias nas Tuas mãos, meu Senhor. Não nos deixe, Pai. Tem misericórdia de nós, sei que não merecemos. Tem misericórdia da terra, tem misericórdia dos nossos irmãos em Israel, tem misericórdia dos irmãos da Palestina, porque nós queremos a paz, não queremos nos dividir entre o que é certo e o que não é certo, porque não somos nós a julgar, mas é Tu, o nosso justo juiz. Então, Senhor, oramos, rogamos e intercedemos por aquela paz naquele lugar, em Israel, na Palestina, que o ódio que ali existe possa ser exterminado com Teu amor, que Teu amor entre naqueles corações, transformando e colocando eles de volta na rocha, que é o Teu caminho, em toda a parte do mundo. Senhor, joga por terra toda mentira de que o mundo é maravilhoso, de que tudo é maravilhoso, menos a família, tudo é lindo, menos a casa, tudo é lindo, menos os pais. É assim que estamos vivendo, meu Senhor. Mas eu tenho certeza que Tu estás com os olhos sobre a terra, meu Senhor. Estás com os olhos, com as mãos estendidas. Senhor, vai tocando cada lugar, cada canto dessa terra, meu Senhor. Que eles venham desejar, que os corações venham ansiar, ter sede de estarmos firmados na rocha, como estamos em Ti, para ensinar o caminho de um filho, de um neto, dos entes queridos de toda a nossa família. Ser conosco, não nos deixa, não nos abandona, tem compaixão de nós. Eu intercedo, eu me coloco entre os meus irmãos e Ti, como ponte, como atalaia que sou, com o Teu chamado, na Tua misericórdia eu rogo, porque nada posso fazer, nada tenho a dar, mas Tu tens, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que Tu és acima
acima de todos os nomes. Jesus, 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 vem com teu poder, com teu sangue sobre a terra, sobre as famílias, sobre as casas, sobre os lares, que elas sejam edificadas em cima de ti, que é a rocha, é a nossa rocha, é a nossa fé, é a nossa força maior. Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas famílias, se compadece de nós, Senhor. Se compadece do mundo, das guerras, do que está acontecendo em todas as tragédias, em todas as partes da terra. Se compadece. Muda, que essas pessoas venham te buscar, tenham sede de ti, tenham um avivamento no coração, uma sede, um desejo de encontrar essa rocha que é Jesus de Nazaré. É o único e verdadeiro caminho. O resto é história, é história com é fábula. O restante é tudo fábula, porque tu és a verdade, o caminho e a vida. Então, Senhor, nos dispensa agora em paz, nos dispensa agora, Senhor, enchendo-nos com a tua fé. Enche-nos, Senhor, os nossos corações com a tua fé, as nossas mentes com o teu amor, com o teu carinho, para que nós possamos transbordar esse amor, levando aos quatro cantos da terra. Fazemos, Senhor, uma união, uma corrente de mão dadas e união para que a terra, para que nossos irmãos, para que nós na terra possamos viver em ti, sobre a rocha, edificarmos nossas vidas sobre a ti, que é a rocha, Senhor, sobre a tua força, sobre a tua fé, sobre os teus ensinamentos. Nos ensina a caminhar contigo. Fica conosco, Senhor. Precisamos de ti, como nunca precisamos, meu Senhor. Não tem outro jeito, não tem bebida, não tem droga, não tem festas, não existe nada que tenha a alegria verdadeira, que é estar firmado, a casa edificada, o meu coração, a minha mente edificada, o coração dos meus filhos, dos meus netos, dos meus queridos, dos meus amores, os amores dos meus amados, edificado sobre ti. Essa é a nossa maior alegria, é vermos que estão edificados, caminhando sobre ti, sobre a rocha, que és tu. Então eu já te agradeço, meu Senhor, na certeza de que mais corações venham ter sede de ti, de edificar a casa, a família sobre ti, sobre a rocha, não edificar na areia. Que todas as famílias da face da terra, em cima da tua palavra, possam se debruçar, meu Senhor, possam orar, possam conversar, possam, através da tua palavra, Senhor, que eles possam encontrar refrigério, que eles não precisem encontrar refrigério nas drogas, nas prostituições, nos vícios, nas bebidas, mas que eles venham encontrar em ti, na rocha, que é Jesus Cristo, no teu sangue, a paz e o equilíbrio das famílias, meu Senhor. Eu rogo por todas elas, meu Senhor, nesse momento, que elas possam receber esse refrigério, esse amor, esse cuidado, esse carinho. Tu nos coloca no colo, Senhor, na hora maior, na maior dor, tu nos carrega no colo. Então, ser assim com todos os meus irmãos, ser na casa deles, ser com os filhos, com os netos, com toda a sua parentela. Em nome de teu nome, Senhor, em nome que é o nome maior que todos, que é Jesus. Jesus, Jesus. Entra com providência em todas as famílias da terra, em todas as casas da terra, que elas sejam edificadas sobre a rocha, que és tu. Não existe outro caminho. Então, meu querido, vamos assim nos despedindo, que o Senhor, que Jesus, que Deus possa nos dispensar em paz, fazendo com que nós venhamos enxergar, tirando os tampões dos nossos olhos, tirando os tampões dos nossos ouvidos, as traves dos nossos olhos, para que possamos ver que não existe outro caminho. É tudo ilusão, como diz Salomão em Eclesiastes, o rei Salomão. Tudo é ilusão, tudo é passageiro. Tu, somente tu e Deus Todo-Poderoso não passa. O restante, tudo e todos passam. Então, fica conosco. Dá o teu amor, nos ensina a amar. Fica conosco, nós precisamos muito de ti.
Eu já te agradeço na certeza de que todas as famílias que ouvirem essa oração possam ser tocadas, os entes queridos possam ser fortalecidos na rocha que és tu, Jesus, que possa unir cada dia mais e edificar as suas casas, as suas famílias sobre a rocha. Eu já te agradeço nessa certeza, na confiança de que tu estás olhando por cada um de nós. Tem misericórdia e nos dispensa debaixo da tua mão, da tua potente mão, meu Deus. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu já te agradeço. Amém, amém, amém. E graças a Deus.